povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você nessa aula, o Luiz. Dê um oi pro Luiz. E juntos, vamos continuar a conversar sobre a história do Brasil contemporâneo, a história do Brasil recente. Nós estamos falando aí já sobre a primeira década dos anos 2000. Então estamos falando sobre um Brasil muito perto de você, certo? Antes da gente começar a nossa aula, vou te dar aquele tempinho de avisar nas redes sociais, marcar nos stories, mandar no grupo da sala que tá começando a melhor aula de todas. Isso! Enquanto você avisa, recados. Você que acessa as atividades pelo Classroom, lembre-se de fazer a atividade obrigatória da aula de hoje, clicar em concluir, tranquilo, garante sua presença, garante sua avaliação. Você que responde às atividades impressas que você pega na sua escola, ou responde às atividades da nossa aula, lembre-se de marcar com a sua escola o melhor momento para entregar as atividades em segurança e tranquilidade na sua escola. Claro, garante sua presença, garante sua avaliação. Combinado, bebê? Vamos para a nossa aula então? Isso! Começando nossa aula de História, relembrando nossa aula passada. Vamos te ajudar a relembrar então? Bora lá! Você lembra que na última aula nós vimos que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil em 2002. Você viu ainda que havia uma estabilidade econômica no governo dele, dada já pelo Plano Real, e que aumentou o nível de empregabilidade, o número de empregos no Brasil, e melhorou o PIB, a nossa produção econômica melhorou. Você viu ainda que houve investimento em programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, o Fome Zero, o ProUni, o SISU, vimos na última aula. E ainda houve denúncias de corrupção, a mais famosa delas do ano de 2005, chamado do escândalo do Mensalão. Lembrou da nossa última aula? E para a aula de hoje, o que teremos? Olha aqui, criança. Vamos analisar o segundo governo Lula e ainda analisar como foi a melhoria do desempenho econômico brasileiro e ainda a nossa política externa desenvolvida nesse período. Bora então falar sobre isso? Vamos lá! Aqui você tem uma primeira imagem de símbolos muito conhecidos seus, estão aí na sua tela. Dois símbolos bastante conhecidos. Aqui você tem mais acima os arcos olímpicos e do lado direito o símbolo da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014. Sim, no ano de 2014, você muito provavelmente está lembrado, o Brasil foi sede da Copa do Mundo de Futebol Masculino. E no ano de 2016, a cidade do Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos. Lembrou desses dois eventos super importantes recentes? Isso. Você se lembra deles? Mesmo? Assistiu? Lembra com a família? Não lembra? Chama alguém que eles lembram com você. Mas falando sobre esses eventos, qual será que é a importância de o Brasil sediar esses eventos para a nossa política externa? Será que tem alguma importância? É válido sediar esses eventos? Dá algum destaque? O Brasil se tornou um grande destaque em sua política externa e receber esses dois eventos foi sinal desse crescimento da nossa política externa, esse destaque mundial com os dois maiores eventos esportivos que nós temos no mundo sendo realizados no Brasil. Lembrando que antes, no ano de 2007, antes desses eventos, dentro do governo Lula, no ano de 2007, o Brasil foi sede dos Jogos Pan-Americanos, em 2007. Esse talvez você não lembra bem, dá uma pesquisadinha. Para a gente continuar nossa aula, nós temos aqui o símbolo a logomarca do governo Lula entre 2003 e 2010, a logomarca aqui, e em 2006 o Lula foi reeleito presidente do Brasil com cerca de 60% dos votos no segundo turno, reeleito presidente. Assim como o FHC também havia sido reeleito lá no ano de 98, em 2006 o Lula foi reeleito. A economia e a política externa, como nós vimos nos objetivos de hoje, foram os destaques do período. Bora conversar sobre isso? Olha aí. Na economia, além daquela estabilidade gerada desde o início do Plano Real em 1990,
1994, a economia brasileira contou com outros fatores em seu crescimento, como, por exemplo, um fator externo, a expansão do mercado mundial, principalmente aí ligado à China. Então, o mundo passou por uma expansão de mercado. Isso foi um fator que contribuiu muito, principalmente para o aumento das exportações brasileiras. Que lembra qual é a consequência? Balança comercial favorável. Então, favorecido por esse cenário, o governo incentivou as exportações e conseguiu esses saldos positivos que a gente falou. Então, não são só motivos internos, são motivos também externos nessa conjuntura, nesse cenário. Continuando ainda sobre economia, em 2007, o governo federal lançou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A ideia é fazer o Brasil crescer cada vez mais, melhorar o seu PIB cada vez mais. Esse programa previa investimentos de obras públicas e parcerias público-privadas em setores como saneamento básico, portos, estradas, urbanização e outros setores. Então, um programa de várias obras espalhadas pelo país. A crise mundial, que nós até falamos na última aula, você está lembrado, 2007, 2008, ela que começou nos Estados Unidos, atingiu o Brasil. Contudo, porém, prejudicou muito pouco a nossa economia. Está lembrado da tabelinha que nós vimos na última aula? Não? Tá sim, mas eu vou trazer ela para você de novo aqui, a mesma tabela. Lembra? Os dados sobre o nosso PIB. Então, observando essa tabela, uma atividade para você fazer. Ela fala do desempenho econômico do Brasil no governo Lula. Que informações você consegue extrair dessa tabela?
Pergunta simples para você analisar uma tabela. Olha só. Primeiro, qual é o tema dessa tabela? Está escrito em cima, Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil. Então, uma tabela que trata sobre tudo que o Brasil produz no setor industrial, no comércio, nos serviços. Tudo que é produzido. Lembra disso? Então, que informações traz? O PIB brasileiro teve taxas de crescimento durante o período. Quase todo o período, taxa de crescimento, você anotou isso. Exceção, lembra, ano de 2009, quando teve uma retração de 0,1%. Efeito daquela crise mundial de 2007, 2008, iniciado nos Estados Unidos. Mas já no ano seguinte, 2010, o Brasil voltou a ter um grande crescimento, conforme a tabela mostra, 7,5%. Tranquilo, informações sobre o crescimento do PIB brasileiro no período. Essas são as informações da tabela. Continuando, então, nossa aulinha de hoje, para diminuir os efeitos dessa crise que nós conversamos, o governo criou uma política de estímulo ao crédito e isenção ou até redução ou isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Como assim? Então o governo ampliou a oferta de crédito para que as pessoas tivessem acesso a crédito, para aumentar o seu poder de compra ainda mais do que já vinha sido feito. E ainda, vários produtos tiveram ou redução ou ficaram sem IPI, esse imposto sobre produtos industrializados, barateando o preço dos produtos. Então você tem maior oferta de crédito e produtos com valor mais baixo. Tudo isso, percebe, incentivar o consumo e tentar diminuir os efeitos dessa crise mundial. Isso gerou o efeito, o aumento no consumo. Por exemplo, um exemplozinho básico. Em 2004, o Brasil tinha uma média de um automóvel para cada 7,4 habitantes. Então, um automóvel para cada 7,4 habitantes. Já no ano de 2014, essa taxa subiu de um automóvel para cada 4,4 habitantes. Então, repara que agora muito mais automóveis circulando pelas ruas, pelas estradas do Brasil, fruto dessa redução de IPI, do aumento do crédito. Então, é um período aí que a sua família estava acostumada a ver propagandas, financiamentos de automóveis em 72 vezes, em muitos anos para pagar. Aumento da oferta de crédito. Continuando agora, para falar ainda sobre esse cenário econômico, esse crescimento da economia fez aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada. Então, aumento do nível de empregos no Brasil. Diminuiu o nosso desemprego a níveis históricos. O Brasil teve uma taxa de desemprego muito baixa nesse período. Ainda, falando sobre isso, foram construídos vários institutos federais de educação, ciência e tecnologia, vários espalhados pelo país, exatamente criando mão de obra preparada para esse aumento do nível de emprego, e ainda foram criadas novas universidades federais pelo país. Então você tem um investimento aí também de suporte a esse aumento da atividade econômica. Falando sobre nossa política externa, o Brasil fortaleceu a posição de líder na América do Sul. Líder, algo que já vinha acontecendo desde o governo FHC, com o Mercosul sendo instalado, o Brasil ainda continuou nessa política de estreitar relações comerciais na América do Sul e com países emergentes, como por exemplo China e Índia, além de países africanos e países árabes. Então, houve aí então o Brasil, além de manter relações comerciais com a União Europeia, com os Estados Unidos, como já acontecia, países emergentes. O Brasil passou a estreitar relações com eles. Com isso, aumentou o número de parceiros comerciais, maior número de países com os quais o Brasil fazia negócios, o que contribuiu, claro, de novo, saldos positivos na balança comercial, maior número de parceiros para vender. Além dos Estados Unidos, além da União Europeia, países emergentes, China, Índia, países africanos, países árabes e essa liderança no cenário da América do Sul. Falando ainda sobre essa política externa, o Brasil passou a ter importantes participações no G20. O que é G20? Grupo das 20 maiores economias do mundo. Na verdade, das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia.
importantes participações brasileiras. E ainda, o Brasil obteve muitas vitórias na Organização Mundial do Comércio, principalmente conseguindo vencer, por exemplo, subsídios, ajudas que o governo americano dava para produtores daquele país, o Brasil conseguiu retirar. Então, muitas vitórias brasileiras na política externa, nesse setor da diplomacia. Ainda, como a imagem faz referência, no ano de 2006, Brasil, Rússia, Índia e China formaram o chamado BRIC. Brasil, Rússia, Índia, China, BRIC, que é um grupo de países emergentes aí, de ajuda econômica, de cooperação econômica entre países emergentes. No ano de 2011, a África do Sul passou a fazer parte do grupo, em inglês, South Africa. Então, o Szinho aí e o grupo passou a chamar BRICS. Não é um grupo oficial, mas essa cooperação econômica, um acordo de cooperação econômica entre esses países emergentes. O Brasil, então, fazendo parte aí desse grupo de liderança entre os países emergentes. Além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A imagem mostra aqui uma reunião de 2009 entre os líderes dos países, quando ainda não havia África do Sul no grupo. Pergunta para você, rapidinha para responder mole, acabei de falar. BRICS é uma sigla em língua inglesa, que representa esse grupo de cooperação econômica que nós falamos, que foi criado em 2006. O que significa BRICS? Uma das perguntas mais difíceis que você já teve que responder. O significado da sigla BRICS, criança. Fácil pra caramba pra você. Ei, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, muito tranquilo. Grupo dos países emergentes, grupo para cooperação econômica entre eles. Ok? Criado em 2006, 2011, lembra? Entrou a África do Sul. Então, o Brasil é com destaque nesse cenário da política externa, um destaque internacional. Repara, estreitando relações com países emergentes. Continuando? Tudo bem aí, bebê? Ei, mais uma atividade. Dê uma olhada nessa tabela que mostra a nossa balança comercial, o saldo da balança comercial brasileira entre 2003 e 2010. Repare bem nos números. Quais ações do governo brasileiro ajudam a explicar esses números da balança comercial?
você conseguiu perceber que a tabela está mostrando números positivos, saldos positivos da balança comercial brasileira durante o período de 2003 a 2010. O que pode ajudar a explicar esses números? Quais ações do governo podem ajudar a explicar? Foi o que nós falamos na aula de hoje. Então, o governo incentivou as exportações. Primeiro ponto, melhora a balança comercial. Vende mais, compra menos. Saldo positivo. Ainda, o Brasil fortaleceu a liderança na América do Sul. Ainda, estreitou relações comerciais com países emergentes. China, Índia, países árabes, países africanos. Ainda, aumentou, como consequência desse aumento de relações com novos países, aumentou o número de parceiros econômicos. Isso contribuiu, claro, para os saldos positivos obtidos ali na balança comercial, como você viu na tabela, ok? Ações do governo aí desse incentivo às exportações. Como terminou o governo Lula, que foi entre 2003 e 2010, ele encerrou o mandato no final de 2010 com uma aprovação popular recorde. Nunca um presidente havia tido tanta aprovação popular ao final do mandato quanto ele. Segundo mediu o Instituto de Pesquisas Datafolha, em 2010, no final do governo Lula, 83% dos brasileiros avaliavam seu governo como ótimo ou bom, e apenas 4% consideravam ruim ou péssimo. Aprovação popular recorde, então. Na aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre o governo do presidente Lula, 2003 a 2010. E o que você viu? Vamos lá! O governo dele foi marcado por bons resultados na economia e na política externa. Bons resultados. O PAC e aquela redução ou isenção de impostos como o IPI ajudou o Brasil a enfrentar aquela crise mundial lá de 2007, 2008. Ainda você viu hoje que o governo fortaleceu relações comerciais com países emergentes, dando como resultado saldos positivos na balança comercial brasileira, e o governo Lula terminou seu mandato aí com aprovação popular recorde. Foi isso que nós vimos na aula de hoje para fecharmos o governo Lula. Espero você para a gente voltar na nossa próxima aula, então. Eu vou ficando por aqui. Tchau, povo!